que desde ontem estão cuidando, sendo o lar hospedeiro, os anfitriões, recebendo o pastor Léo. Jesus abençoe vocês, muito Amém. Bom ter vocês entre nós. Obrigado, pastor Léo, e que alegria poder lhe receber uma vez mais. Outubro foi a última vez que o senhor esteve aqui ministrando e foi tão bom. Hoje continua sendo o portador do assim diz o Senhor para as nossas vidas. A igreja está de coração aberto para receber tudo que Deus já derramou no seu coração. Se puder compartilhar pelo menos assim, 1 segundo, 2, sobre o que Deus está fazendo na Suíça. Eu sei que tem muitas pessoas desejosas de ouvir o que Deus está fazendo na Suíça, sim ou não? A gente tem recebido informações do mover de Deus, do agir de Deus. Então fique à vontade, esse é o seu tempo, e pregue a palavra conforme o Senhor colocou no seu coração. Vamos aplaudir uma vez mais? Aleluia. Podemos assentar, por favor? Já faz 4 anos que nós fazemos um acampamento de inverno que chama Winter Camp Alive. E esse acampamento já abençoou muita gente, não é verdade? Já abençoou um povo aqui já também, né? Né, Natan? E agora vai passar o vídeo aí para o próximo ano agora, 2026. Tem um... C'est Laura? Mais salut. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que les inscriptions du camp vont bientôt s'ouvrir, alors je suis déjà là. Mais c'est l'année prochaine. Hein? Et en plus, c'est même pas ici. Ah, c'est où? Esse é o novo local do acampamento 2026. Eu sei que há 9 anos atrás falaram que é impossível fazer um acampamento na Suíça porque é muito caro. Olha lá. O pastor Paul e a pastora Lud estiveram com a gente esse ano. Nosso local de culto, Winter Camp Alive 2026. Aproveitando que a gente está pelo YouTube, Murilo, o site da inscrição vai ficar pronto, tá, Murilo? Estou avisando. Eu digo porque o Murilo, antes dele casar, eu até falei para ele, hoje eu vou usar o seu testemunho lá na pregação, então já se prepara. Antes dele casar, pastor Paulo, eu dizia, Murilo, se você não fazer, eu não vou te casar. Só que agora ele casou. Então agora é apresentar os filhos dele, daqui a pouco eu tenho que... Mas ele funciona na pressão. Na verdade, quero agradecer a Deus, quero agradecer os nossos pastores, né? O pastor Jacques, a pastora Kemi, de poder estar aqui, e nós somos fruto de alguém que acreditou na gente. E tem hora, ou na verdade sempre, a gente vai precisar de alguém que acredita em nós mais do que nós mesmos. Então, isso que a gente tem vivido na Suíça é algo extraordinário, mas toda terra que emana leite e neve tem os seus gigantes. Você fica pensando na neve, fica pensando no chocolate, mas tem muito gigante lá. Pastor Paulo, pastora Marta, né, eu agradeço a oportunidade, a todos aqui, os amigos, pastores aqui, é muito bom estar aqui. Né? Minha família ficou lá em casa, né? Minha esposa vai pregar hoje lá. Então, esse ano nós fazemos 25 anos de casado. Aleluia. E é a mulher que eu divido todos os dias, menos hoje que eu estou fora de casa. Café e queijo de gruyère. Aleluia.
só isso. É forte. Os meus filhos, né, Maria Júlia, ministra o louvor lá hoje na igreja, e o Davi também, nosso caçula, que já vai fazer 14 anos, então já não é mais tão caçula. Eu quero ler um texto de Mateus 11, o verso 25 e 30, eu quero ler essa passagem, palavra de Jesus, e depois eu vou compartilhar o porquê que o Senhor me levou a esse texto, a essa mensagem. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos simples, aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser pelo Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou dizer o que eu posso dizer, mas tinha muita coisa que eu gostaria de dizer. Mas esse texto, pastor Paulo, ele foi algo que foi gerado dentro do meu coração para trazer resposta a algumas pessoas. Porque eu tenho encontrado e lidado com pessoas cansadas. E isso tem me trazido algum questionamento. Esse ano faz 28 anos que eu me converti. E faz 28 anos que eu recebi esse convite de Jesus, dizendo: vinde a mim, vós que estás cansados. E o texto diz não só cansado, diz o quê? Sobrecarregados. Então esse texto é um convite de Jesus que promete aliviar o nosso peso, a nossa carga. Mas por que nós estamos tão cansados se esse texto ele promete? Faz 28 anos. Sabe, quando eu saio de férias, eu preciso procurar uma igreja para me cultuar pelo menos uma vez na semana. Porque a igreja, ela nunca foi um peso. Na verdade, ela sempre foi o alívio e o renovo da minha fé e do meu coração. Eu não consigo me ver sem a igreja. E eu comecei a me perguntar algumas coisas. Por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas dentro da igreja? Se Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele gerou a igreja. Paulo disse que nós devemos esforçar para que as pessoas venham na igreja, principalmente quando chegar o fim. E durante toda essa vida de ministério, durante essa vida de cristão, a primeira coisa que as pessoas abandonam é o lugar que elas nunca deveriam abandonar, porque é o lugar de descanso. E isso tem mexido comigo, porque é com esse tipo de pessoas constantemente que eu tenho lidado, não na Suíça, ou em todo lugar onde eu tenho a oportunidade de ver essas pessoas cansadas. Na verdade, mais do que cansadas, sobrecarregadas. E eu sei disso, que tem momentos que a gente tem muita dificuldade, tem momentos que parece que a gente não vai conseguir suportar a pressão. Eu sei que tem momento que o nosso corpo está cansado, a nossa mente, quando a gente deita na cama, ela não para, ela continua trabalhando. O nosso corpo, a nossa alma, ela está inquieta. Pressões da vida,
cobrança da sociedade, comparação pela internet, onde nos comparamos e queremos ser aquilo que os outros são e deixamos de ser gratos por aquilo que nós somos. Somos individuais. Um Deus único que criou filhos únicos. Nós temos uma única digital. Quantas vezes sorrimos por fora, mas por dentro tem tanto choro dentro de nós e tanto sofrimento dentro de nós. Quantas vezes nos subimos para pregar, e nos subimos para cantar, e estamos na igreja para servir, mas se as pessoas conhecessem o que está dentro de nós, e é mesmo assim, a gente continua sorrindo e servindo, cantando e adorando e pregando. A gente vive tentando dar conta de tudo, não é verdade, gente? Não sei você. Eu tento dar conta de tudo, mas esses dias eu cheguei, uma das nossas conversas lá em casa, eu disse: meu amor, vamos parar de tentar, que nós não vamos conseguir. Se existe alguém que nos criou, esse alguém tem um manual, o nosso manual, então vamos nele, porque ele vai nos ajudar. Queremos ser bons pais, que desafio, criarmos filhos nessa geração. Todos os pais que estão aqui poderiam falar muitas coisas, que já viveram com seus filhos, outros que vão viver a realidade aqui. Talvez nós teríamos histórias aqui tristes. A gente termina o dia e dorme e sai com aquele sentimento. Não fui suficiente, não consegui encerrar o meu dia. E é nesse cenário de cansaço físico, emocional, espiritual, que Jesus convida: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vou dar alívio a vocês. Não é uma proposta religiosa, gente. Não é uma obrigação, é um convite, ou seja, não é que não vamos ter dificuldade, não é que não vamos ter situações para resolver na vida, mas nós estamos indo para o sentido ao contrário da nossa cura. Nós estamos indo para o sentido ao contrário do único que pode dar descanso para a nossa alma. Tem momentos que nós precisamos de uma terapia, tem momentos que nós precisamos de um psicólogo. Mas sem termos o encontro com Jesus e tomarmos posse desse descanso da alma, a gente pode tomar remédio, a gente pode fazer tratamento, é tudo temporário. Por alguém que nos convida e nos chama por esse lugar de descanso. E quando eu lá em casa já falei: meu amor, vamos parar de tentar, vamos só descansar. Um dia desse no quarto, ela disse assim, mas não, ele começou a dizer a situação. Eu falei: vai dar certo. Aí ela olhou para mim e falou assim: tá bom. Ela falou assim: se você acredita, eu também acredito. No capítulo de número 11, nos versos 20 a 24, Jesus acabou de exortar agora um povo que viu muitos milagres, mas não se converteram. E aí o que acontece no verso de número 25? Jesus larga os soberbos que viram, mas não se entregaram o seu coração, e vai para os humildes, os pequeninos. Então, do verso 25 a 27, nós temos uma primeira observação, é que Jesus revela o coração do Pai aos humildes. E quem são esses humildes? Quem são os pequeninos, que algumas traduções ela chama de pequeninos? São aqueles que são simples de coração e são aqueles que reconhecem que precisa de Deus. Alguém que precisa de Deus aqui? Eu preciso de Deus. E é esse que o Pai procura. Então não é o quanto nós sabemos, porque se Ele está procurando os pequeninos, então eles ainda nem têm tanto conhecimento, mas aqueles que são
verdadeiros e que reconhece. Não é o quanto que nós sabemos, mas é o quanto que nós abrimos o coração para receber. Sabe, a fé não vai exigir de nós diploma, mas ela vai exigir de nós um coração disponível. Jesus é o único que conhece o coração do Pai. E agora ele diz: se vocês vierem até a mim, eu vou dar acesso ao coração do Pai. Eu não sei você, mas eu quero ter esse acesso ao coração do Pai. Não se preocupe. Não tente ser perfeito em tudo. Continue sendo humilde. E um coração humilde, Deus se revela. Uma segunda observação é justamente o verso de número 28. Jesus oferece descanso aos cansados. Jesus está dizendo: vinde a mim. Não está dizendo vinde a uma religião. Ele está dizendo vinde a mim. É um convite relacional, é um convite pessoal. Ele está dizendo vinde a mim. Você que está cansado do peso da vida. Você que está cansado da culpa do passado. Mas a partir de Jesus tudo se faz novo. Se você continuar vivendo do passado, com certeza você não terá um presente e nem sequer um futuro. Cansaço do medo de falhar. Muitas vezes os nossos filhos tomam algumas decisões e muitas vezes nós pais nos tornamos culpados e dizemos: sou eu que fui culpado. Fui eu que errei por meu filho ter feito isso. Fui eu que errei. E a gente vai carregando esses pesos na vida que Jesus prometeu carregar, e a gente está ficando cada vez mais lento e sobrecarregado. Cansado do quê? De uma fé que cobra, mas não consola. A religiosidade, há muita cobrança, amor, filho, mas há pouco consolo. Jesus, ele diz: vinde a mim, vocês que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar. Então agora, a gente não carrega mais sozinho, agora ele carrega por nós. E a gente anda leve, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das necessidades e das pressões diárias. Eu estava compartilhando aqui com o pastor Heber, e agradeço ele e a esposa que cuidaram de mim de ontem para hoje, que na época da pandemia na Suíça, então a gente continuou pagando o aluguel da igreja todos os meses. E se eu falar para você que mesmo a igreja fechada, tinha gente que ia levar dízimo na caixinha do correio da igreja. E a coisa acontecendo na nossa volta. Mas se ele convidou, eu disse: Senhor, isso não é o meu problema. A minha é só servir, se entregar, seguir. Então agora ele oferece esse alívio. Mas do verso 29 ao verso de número 30, nós aprendemos que tomar o jugo de Cristo é uma nova forma de discipulado. O jugo, na tradição judaica, é algo pesado. É uma disciplina religiosa. Mas deixa eu dizer uma coisa: o jugo de Jesus não é a ausência de compromisso nem de responsabilidade. Mas é um compromisso leve por causa do amor de Jesus. Eu queria que você entendesse isso. Um dia desse, na igreja, na reunião, eu orei e fiz uma oração, porque eu sentia que tinha muitas pessoas que estavam com vontade de desistir. Só que eu tinha atendido uma pessoa antes do culto que me falou que estava com vontade de desistir.
E eu passei a pregação toda. E querendo fazer uma oração por aqueles que queriam desistir, eu falava, meu Deus, a irmã vai pensar que eu vou estar falando do caos dela. E eu fui, preguei, e o tempo inteiro, Deus falando para mim, para orar para os desanimados, com vontade de desistir. Aí cantei uma música, 2 músicas, eu falei, daqui a pouco eu não vou acabar o culto. E de repente eu falei, o Senhor nessa noite está convidando você que está querendo desistir do seu chamado, do seu ministério. Daqui a pouco vieram líderes de PG, líderes de... E é constantemente. E os pastores sabem disso, a gente recebe ligação de alguém querendo desistir. E dizendo que está pesado e que está difícil. Mas esse velho jovem que sou eu, porque eu só me sinto velho quando eu olho no espelho e quando eu vou tentar fazer coisas de jovem não consigo. Mas quando eu não olho no espelho, eu me sinto aquele mesmo jovem que se converteu com 20 anos de idade. Quando Jesus me alcançou, e eu aceitei esse convite, vinde a mim, eu vim. E aí o que acontece? No processo da minha libertação, não havia lugar melhor do que estar na igreja, porque lá eu não teria vontade de fazer tudo aquilo da onde eu vim, aquilo que eu fazia. Me disponibilizava, vai limpar a igreja, vai cantar em velório. Gente, eu fui cantor de velório. Panfleto. E aquilo me protegia. E continuou me protegendo. Eu amo chegar na igreja cedo. Nosso culto agora é à noite, pastor Paulo. Nosso culto é às 18 horas. Meu amor, você sabe disso. 15 para as 4 eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de entrar na igreja, abrir a porta da igreja. A irmã da cantina não chegou, mas eu vou lá, ligo a máquina do café, faço o meu café. E olho para a igreja e falo, Deus, tudo isso só foi possível por causa da igreja. Eu, esse jovem, filho mais velho, o pior de todos os filhos, os 3 filhos, se converte, o Senhor liberta, restaura, casa, constrói uma família, tem uma mulher maravilhosa, tem filhos maravilhosos, sempre. Eu sei que nem todos têm chamados para ser pastor, para dedicar a sua vida em tempo integral. Ah, pastor Paulo, pastor Adilson, quando eu morava em Birmingham, quando eu pastoreava a igreja de Birmingham, e ainda trabalhava no Premierinho, ainda 60 horas por semana, chegava em casa 3h30 e tinha que estar 4 horas, porque não tinha gente do louvor e eu precisava fazer o louvor. Quando eu chegava, minha esposa, a Maria Júlia, ainda, que nem tocava ainda, era pequena, e o Davi, ele já estava pronto, era só eu subir para a parte de cima, tomar banho e descer e ir para a igreja. Os pequenos grupos, o culto durante a semana. Mas por quê? As coisas de Deus, do reino de Deus, a igreja sempre foi o meu lugar de descanso. Nunca foi lugar do meu sacrifício, porque o sacrifício já foi oferecido na cruz do Calvário. Então sempre foi tudo muito fácil de entregar. Talvez difícil de fazer e de executar, mas de entregar, de chegar cedo, de se preparar, de poder passar o tempo que foi ensaiando, porque muitas vezes, você que só vem e senta nessa cadeira, você não sabe o quanto as pessoas têm que fazer para que todo esse culto aconteça.
Porque existe um por trás das cortinas. E se você faz reclamando, também não adianta nada. E agora, esse Jesus ensina com mansidão. Aprenda comigo. Porque eu sou manso, sou humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Ternura, mansidão, amor sem condenar. E ele diz: seu jugo só vai ser suave se você deixar eu carregar o seu jugo, o seu fardo. Então na caminhada ele não nos abandona. E ele está conosco nessa caminhada. Mas por que nós estamos tão cansados? Por que nós temos tanta gente com indisposição de servir a Deus, de ir na igreja, de buscar ao Senhor, de fazer parte? E esses são os meus questionamentos como pastor diante das situações que eu tenho vivido. As pessoas, elas querem sair do lugar de descanso. E Jesus disse, Ele é o descanso. E a gente acha que vai descansar quando deixar de fazer aquilo que Ele nos chamou, antes de deixar de vir da igreja. Eu sei que de vez em quando acontecem algumas situações, mas tome atenção. Ah, pastor, esse mês eu não vou poder ir na igreja. O diabo aproveita essa situação. E pode ser que você nunca mais volte para a igreja. Porque você acha que vir para a igreja cansa. Porque você acha que chegar cedo na igreja para ensaiar, para se preparar, cansa. Na verdade, descansa. Sabe, na época da pandemia, eu já contei isso aqui outra vez, a minha esposa, nós recebemos uma ligação de madrugada, e o seu irmão, caçula, morre no Covid. E era de madrugada, eu disse para ela, meu amor, não vamos para a igreja amanhã, eu vou pedir para a igreja, para alguém pregar, e você vai, nós vamos ficar aqui. Ela disse assim, para onde que eu vou? Eu queria que a gente pudesse entender isso, e olha, eu falo para vocês com amor e carinho, na verdade eu nem preguei ainda essa mensagem lá na igreja, eu vou pregar domingo que vem ela. Mas eu queria que você pudesse sentir esse lugar de descanso. Sabe, pastor Paulo, mesmo de tantas, o pastor Jackson diz do Senhor, mesmo que temporariamente limitado, o Senhor não tem limite. Sabe, muitas vezes enfermo. Eu me lembro que no dia do meu aniversário, na semana do aniversário do ano passado, o senhor ia no meu aniversário, o senhor estava doente naquela semana. E o senhor continua incansável. Na verdade, a roda da cadeira só deu mais velocidade. Porque o Senhor descansa no Pai. E é isso que Jesus está oferecendo para a gente. Só que a gente está buscando descanso na coisa errada. As pessoas saem de férias, elas voltam mais cansadas, mais atribuladas, mais endividadas. E elas estão indo à procura de um descanso. Só que se Jesus é o descanso, se Jesus é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, fez a igreja, constituiu a igreja, deixou a igreja como representante dele na terra, aonde vai haver descanso? O apóstolo Paulo diz que a nossa mente precisa ser transformada e mudada, e é isso que Deus deseja fazer conosco, porque nós já sabemos tomar o remédio. Nós já sabemos buscar a um médico. E a maioria das vezes, da solução que só Jesus pode dar. Jesus tem nos convidado todos os dias. Sabe, todos os dias, todos os domingos, ir para a igreja.
Sabe, me lembro de tudo. Me lembro da Maria Júlia pequena, quando a gente ensaiava para o louvor. Ainda no Brasil, a gente levava um colchão para ela ficar deitada enquanto a gente ensaiava. Sabe, numa igreja que tinha culto 7 dias da semana. Eu ministrava louvor 7 dias. 2.000 pessoas, mas eu amava aquilo. No domingo não tinha mais voz, acabava tudo. Ensaios de madrugada, porque tinha os músicos que faziam faculdade. E tinha um guitarrista que hoje é juiz de direito, que ele vinha de uma outra cidade, que ele fazia, estava trabalhando em Londrina, e ele vinha para Presidente Prudente, e ele só conseguia chegar às 11 horas. E Mariana, nós tínhamos que esperar ele, porque ele era o guitarrista, mas o cara trabalhou a semana inteira fora, era o dia. Gente, era maravilhoso. Começava o ensaio às 11, terminava 1 hora e depois nós ia tudo para o lanche. Aleluia. Ai. Molho verde, ô Jesus. E no sábado estava nós lá no culto. No domingo estava no culto da manhã, no domingo estava no culto da noite. Uma igreja comprida, de 1.200 metros quadrados lá. A primeira irmã do banco pegava Maria Júlia e depois ela ia parar lá no último irmã do banco. Descanso. Estando no lugar de descanso. Nessa cena que eu contei da minha esposa, quando ela chega e a irmã da igreja disse assim: pastora, mas o que a senhora está fazendo aqui? Sua irmã morreu. Ela disse: aonde que eu vou receber conforto uma hora dessa? No mesmo lugar que eu busquei conforto a vida inteira. Se a gente entendesse a igreja, até a nossa forma de contribuição ia ser diferente. Porque a importância que esse lugar tem na nossa vida e na vida das famílias. Porque aquilo que eu valorizo, eu coloco o meu dinheiro, aquilo que eu valorizo, por quê? Porque importa para mim, então eu quero que aquilo aconteça, eu quero que aquilo continue. É esse o lugar. Que nos momentos difíceis que eu encontrei consolo e que eu chego todo atribulado e volto para casa livre, leve, com expectativa. Eu confio, Senhor. O Senhor me convidou e disse: vinde a mim, Leozinho de Jesus. Quando eu me converti era mais fácil, que era 58 quilos, então era muito fácil. Não que para ele era difícil. Eu disse: está bem, Jesus. Eis aqui esse menino que aceita o seu convite. E aí, irmão, nunca mais. Eu não me sinto bem quando eu falto no culto, eu não me sinto bem se eu sair de férias, eu não vou no culto. Eu falo: pastor, você é muito religioso. Não é disso não, gente. É porque eu gosto de prestar culto, não tem a ver por eu ser pastor, porque isso acontece antes de eu ser pastor. Isso acontece a partir do momento que ele disse: vinde a mim, e eu fui. E a gente vive uma geração cansada. Pessoas que de repente, se ela faz 2, 3 coisas, ela já está sobrecarregada. E de fato essa geração se sente assim. Pastor, eu preciso dar um tempo, sabe? Eu estou com muita coisa agora. Eu falo: você não está entendendo que você está abrindo mão do lugar de descanso. Ah, pastor, mas que agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Abre mão do seu lazer, mas não abre mão do seu descanso. Você vem para a igreja,
A hora que você serve alguém, que de repente você acha que você está pior, a pessoa está pior com você, e o seu abraço gera algo nela. É isso que é a igreja, gente. Está nela os dias do culto, está nela nos pequenos grupos. Está próximo nos pequenos grupos com alguém que você se conecta, que vai estar perto. E que você vai conseguir entender as necessidades dela de uma forma mais próxima. O pequeno grupo é tão importante. Dificilmente alguém que não faz parte de um pequeno grupo vai se conectar de fato com a igreja, com a visão que nós temos. Eu vejo isso, quem está fora do pequeno grupo fica fora. E não porque nós colocamos ela para fora, é porque ela não se colocou dentro. E Jesus te convida. Jesus me convida. Ele não se importou com o que eu fiz, não se importa o que você fez. Ele simplesmente quer que você venha. E Ele quer que você venha do jeito que você está. E é bom esse fundo assim, que dá um som de descanso, né? Ó, é um som de descanso. Não, dá uma relaxada aí, vai. Eu sei que talvez a pressão do dia, respira. Você precisa entender que é Jesus te convidando, irmão. É Ele que está dizendo: ei, vinde a mim, cansado, sobrecarregado. Nós sempre vamos ter responsabilidade. Você que é jovem, adolescente, não adianta, vai crescer, a responsabilidade vem, mas o peso não. É que nós estamos confundindo responsabilidade com peso, porque não significa descansar sem ter responsabilidade. Na verdade, é ter responsabilidade e descansar porque você confia nele, o seu futuro está nele, o seu coração está guardado nele. Eu queria dizer tanta coisa aqui para você. Eu queria dizer tantas coisas que Deus já fez. Eu queria dizer para você tantas coisas que eu já vi Deus fazendo na vida daqueles que descansam. Eu falei que ia falar do Murilo, né? Então ele sabe, é dele. Então dele eu posso falar que eu já falei. Mas 30 dias antes de casar, ele ainda estava sem documento. E saiu o documento na Suíça. O irmão é goiano, casou com uma goiana, casou no Chateau de VV. Mano, se magnifique. E a provisão de Deus acontecendo, tocando nos cultos, sendo tesoureiro da igreja. Meu Deus, não poderia ter pedido um tempo? Agora eu vou dar como que fala um testemunho errado? Como que fala isso? Um testemunho. Quando eu casei, eu cheguei para o meu pastor do Brasil e disse para ele: pastor, eu preciso de umas férias agora, porque eu casei. Irmão, passei no meu primeiro mês de casado, não tinha emprego, só a minha esposa trabalhando, porque eu pedi um descanso, pedi descanso do descanso, porque foi aquele lugar que eu sempre descansei, foi naquele lugar que eu dei, é o mesmo lugar que eu recebi. E um dia o telefone me toca, pastor Adilson. Já fazia um tempo, já quase 3 meses desempregado, pô. E porque pedi descanso. O telefone toca.
por um culto de Santa Ceia, que é reunir as congregações. E a pessoa me liga e diga: Léo, você pode vir ministrar o louvor na Santa Ceia? O telefone daquele que trim, sabe aquele lá? Eu disse: sim, eu vou. E desliguei o telefone. Comecei a tremer. Fui para a igreja, ensaiei, ministrei o louvor com a banda, com o grupo. Segunda-feira meu pai disse assim: filho, eu vou te levar você no escritório de um amigo que está precisando de um funcionário lá no escritório da indústria dele. O meu pai me levou e ele disse assim, sem eu ter nenhuma experiência, disse: eu vou contratar você. Sabe o que aconteceu? Eu ainda falei de Jesus para ele, os dois se batizaram. Responsabilidade, mas não é peso e nem um fardo. Compromisso, mas é o lugar do alívio. E eu vim dizer isso para vocês hoje, que nem tudo na minha vida é chocolate. Um dia desse falei para um irmão que chegou agora e viu a nossa igreja agora grande, bonita e linda. Ela disse: uau, pastor, vocês estão num prédio lindo. Aí eu peguei: mas você não sabe, né, os 2 anos e meio que eu morei na igreja do prédio antigo. Você não sabe. E é por isso que eu queria fazer de uma música aqui uma canção, uma oração. Eu queria que você entendesse o convite de Jesus para você. Não importa qual seja a sua função, não importa qual seja a sua responsabilidade, não importa qual o nível da empresa que você está, de quem você tem que cuidar, se foi Deus que chamou, você precisa descansar nele, deixar que ele vai cuidar de tudo. Mas você só vai conseguir descansar quando você vir para ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Olha, deixa eu dizer algo para você. Se essa palavra foi para você, você que não aceitou a Jesus, você precisa entender que você tem que entregar essa vida para receber esse descanso. Essa é a primeira. Um dia ele disse: vinde a mim, Léo, e eu fui. E foi a melhor viagem da minha vida. Mas muitas vezes, quando nós temos as nossas responsabilidades, somos líderes, pastores,
A gente tenta carregar o peso, né, pastor Adilson, que Jesus disse que ia carregar. Você está precisando de descanso? Então vem aqui na frente para a gente orar por você, enquanto a gente canta outra vez. Vem, entra, vamos, se coloca de pé. Esse é o momento de você receber esse descanso. Eu tenho certeza. Essa é a palavra de Deus que tem no meu coração, então é para você. Você que está cansado, sobrecarregado. Há um Jesus que disse: vinde a mim, vós que estás cansado. Vamos, ainda dá tempo. Alguém vai chegar perto de você, para orar por você. Vem aqui na frente. Na verdade, o vir à frente é realmente dizer: eu recebo, Senhor, essa palavra. Dá tempo de você, está pesado, Ele carrega o seu fado. Esse peso do fracasso, dos erros, em nome de Jesus Cristo. Alguém que está entendendo aqui, alguém que vai voltar para casa e vai dizer para as pessoas da sua volta: ei, existe um lugar de descanso. Vamos, você pode orar. Oh, oh. Tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços, oh meu Deus, eu recaio em tua graça. Vamos, erga suas mãos para os céus, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tua. Eu recaio. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio, Senhor. E se eu passar, pelo vale, acharei conforto em amor. Aquele só a bateria. E se eu passar, vamos lá, catedral, vamos adorar ao Senhor. Teu amor, que és aquele que me guarda, me guarda.
Diga para a pessoa do seu lado: a igreja é o lugar de descanso. Servir ao Senhor é um privilégio. Nós não somos dignos, mas Ele aceita o nosso trabalho para Ele. E eu disse lá na igreja: olha, fala para os outros lá fora que existe um lugar de descanso. Eu não conheço outro lugar. Eu já fui na piscina, já fui na praia, mas na igreja não existe lugar melhor. Num pequeno grupo, dedicar o tempo com aquelas poucas pessoas. Muitas vezes só tem uma pessoa no pequeno grupo, e você fazer como se fosse milhões de pessoas. Talvez alguém conheça, mas eu não conheço um lugar tão de descanso como na igreja. E Jesus convidou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para a sua alma. A gente pode aplaudir ao nome de Jesus, se você pode. Dá um abraço em alguém. Obrigado, meu pastor. Nós temos aqui um jovem entregando a sua vida a Jesus. E o nome dele é lindo ainda, porque é Leonardo ainda. Aleluia.